Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, para falarmos um pouco do nosso Vascão. Vasco que perdeu, né, para o São Paulo no último sábado, né, por 4-2 lá no Morumbi. O time fez uma partida, né, como vem sendo ultimamente, inclusive, né, muita vontade, muita garra, disposição, mas faltando sempre a inspiração, faltando sempre a técnica mais apurada e faltando sempre caprichar, né, até mais no detalhe aí do caso, para as finalizações, que vem sendo inclusive ultimamente o grande pecado do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, né? E a defesa, que também era uma coisa que a gente achava que estava organizada, nos últimos jogos deu uma desarranjada e a coisa tá feia. Levamos 4 gols contra o São Paulo, inclusive 2 gols em menos de 3 minutos. No final do jogo, né, mais de 40 e poucos minutos, 43 minutos, levamos o terceiro e pouquinho depois levamos o quarto. Quer dizer, o time do Vasco conseguiu o mais difícil, que foi empatar com o São Paulo, já que tinha saído perdendo por 2-0, e aí conseguiu, né, buscar forças não sei de onde, mas conseguiu um empate. Mas aí, né, lamentavelmente entregaram lá a paçoca, né? O Robson Bambu foi desastrosa atuação, contribuiu bastante para essa derrota do Vasco contra o São Paulo. O Bambu, que alguns diziam, né, que o Robson Bambu era um jogador que estava em crescimento, né, alguns estavam até maravilhados com o Robson Bambu. Não estou aqui criticando o jogador para dizer que é um péssimo jogador, mas eu particularmente sempre tive minhas ressalvas por saber que é um jogador limitado também. Então sabíamos que podia ter acontecido o que, por exemplo, aconteceu nesse último jogo contra o São Paulo. Então aí a gente fica, né, nessa preocupação agora, como é que vai ser, porque o Vasco, na verdade, está, né, estou gravando esse vídeo aqui agora à noite, nessa segunda-feira, terminou agora há pouco o jogo, o primeiro tempo, aliás, do Cruzeiro 0, Cuiabá 1, ou seja, o Vasco nesse momento está sendo empurrado para o Z4. Então, nos preocupa, né, principalmente pelo sentido anímico, né, dos jogadores, do elenco, do time, que a gente não sabe como é que vai reagir tanta pressão que já está acontecendo ultimamente. Então, vamos aguardar aí, né, os acontecimentos, né, acontecimento, eu tô falando dentro de campo, né, porque tempo estão tendo suficiente para trabalhar. Mais uma vez, vai ter uma semana, o treinador vai ter uma semana para realizar os treinamentos, para tentar modificar alguma coisa, mas parece que o homem não está enxergando direito o que deve fazer, porque entra jogo, sai jogo, e o Barbieri praticamente mantém o mesmo time, insiste, né, nos mesmos erros, insiste nos mesmos jogadores que a gente sabe que são limitados e que não serão esses jogadores que irão modificar a situação do Vasco. Até compreendo que ele não tem um vasto elenco, muito pelo contrário, mas eu acho que dava sim, sabe, para tentar qualificar melhor esse time do Vasco com as peças que lá tem, né? Tentar modificar até o próprio esquema tático, já que não está funcionando dessa forma, porque o Vasco na verdade tem 2 laterais agudos, né? Laterais que não marcam muito bem. Então, de repente, tentar um esquema até com 3 zagueiros. Tem que modificar alguma coisa para ver se consegue engrenar o time nesse caso brasileiro, porque senão vai ficar difícil, vai perder pontos. E aí vem a segunda janela, né, que é a grande esperança do torcedor vascaíno. Mas, por exemplo, hoje saiu uma notícia aí que o Vasco está praticamente acertado com o Serginho, que é um atacante, né, de lado de campo, que fez sua carreira toda na Europa, está para lá, 28 anos, aquele tipo de jogador, né, que a gente não tem nem muito o que falar, porque ninguém viu jogar. Então, como é que a gente vai poder omitir alguma opinião? Então, fica, né, naquela coisa, né, mais uma aposta,
né? Quando nesse momento, e aí não estou nem criticando aqui o jogador, que de repente pode até ser um bom jogador, por exemplo, a nível desses jogadores que o Botafogo trouxe aí o ano passado, desconhecidos, né, do cenário nacional, e que depois jogadores que depois vieram até colaborar com o Botafogo, estão jogando bem no Botafogo. Pode acontecer, mas nesse momento o Vasco, com um elenco curto, né, com um elenco limitado como é o time do Vasco, eu acho que essas contratações dessa segunda janela, elas teriam que ser cirúrgicas, né? Teriam que ser realmente 3 a 4 contratações pelo menos de jogador de nível que tivesse, não, claro que não tem 100% de garantia, mas pelo menos que, né, a gente tivesse uma esperança maior, podemos dizer assim, né? Um jogador mais carimbado, né, no mundo do futebol, um jogador mais experiente, um jogador realmente, né, vou citar um exemplo aqui só, né, tipo o Claudinho, que era ex-Bragantino, o Cuejá, por exemplo, né, que se falou também, o próprio Michael, ex-Flamengo, enfim, que está lá no mundo árabe. Esse tipo de jogador que, se o Vasco, por exemplo, anunciasse 3 jogadores, por exemplo, tenho certeza que toda a torcida vascaína, todo torcedor vascaíno iria ficar mais tranquilo para essa segunda janela, iria ter uma confiança maior de que o time do Vasco, com esses reforços, com certeza cresceria, né, de produção, independente até do treinador, que é muito contestado, e aí é outra discussão, né, aquela coisa, Barbieri fica, sai, é outra questão. Mas falando do jogador em si, acho que é mais uma aposta. Então, para esse momento, fico preocupado, porque acho que tem que ser cirúrgico, tem que acertar, porque se errar na contratação, vai dar ruim no final do ano. E a gente já conhece bem, né, a triste história, os últimos anos do Vasco, como é que foram, né, e eu acho que nesse momento não éramos mais para estarmos passando por isso, tudo que já envolveu o Vasco durante esses anos. Mas, infelizmente, nós torcedores não temos muito o que fazer, temos que acreditar e ter fé de que, por exemplo, esse cara, se vier realmente chegar, seja um bom jogador e venha contribuir, e que aí, né, os 2 ou 3 reforços que vierem, consiga trazer pelo menos 1 ou 2 jogadores realmente, né, de uma qualidade maior, para poder ajudar o Vasco aí nesse segundo turno, que vai ser complicado, porque nós só estamos com 6 pontos, né? 7 rodadas já foram jogadas, até a abertura da janela deve-se jogar aí mais umas 6 a 7 a 8 rodadas mais ou menos, ou seja, muitos pontos a serem disputados. Com esse time do Vasco vai ter que tentar pontuar, nem que seja jogando mal, o Barbieri vai ter que achar uma solução ali para que o time consiga pelo menos pontuar, né? Consiga vencer aqueles chamados jogos fáceis. Por exemplo, teremos mais na frente Goiás e Cuiabá em casa. São 2 jogos que o Vasco tem que vencer. São 3 pontos que o Vasco tem que garantir na sua casa. Será que o Vasco vai conseguir? Então essa é a nossa preocupação. Mas é o que eu estou falando. Tem que tentar pelo menos um esquema de jogo que possa realmente conquistar os pontos. Mesmo que não seja uma grande performance, mesmo que não seja passando total confiança, mas tem que pontuar pelo menos nesse momento. E aí na segunda janela queiramos, né, que roguemos a Deus que tragam realmente jogadores de qualidade para que ajude o Vasco nesse momento. Temos muito a fazer, aguardar, né? O Vasco vai ter um jogo difícil o próximo sábado, né, no Castelão, lá no Ceará, contra o Fortaleza. E a gente sabe, né, se jogar como vem jogando ultimamente, vai ser muito difícil conseguir pontuar lá em Fortaleza. Só nos resta torcer e aguardar por dias melhores, mas realmente é complicado. Eu acho que a torcida do Vasco não aguenta mais toda a situação que está envolvendo o Vasco durante anos que vem acontecendo. Esse ano acho que a gente não podia estar passando novamente por esse tipo de situação. Vencendo ou não o Cuiabá, por exemplo, que eu estou fazendo esse vídeo antes do término do jogo, independente de qualquer coisa, o Vasco está ali, né, bem abaixo da tabela. Início de campeonato, mas se continuar nessa toada, a coisa pode se complicar lá na frente, tá bom? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.